Hoje é 22 de março de 2024. Como posso ajudar mais? Exatamente, 10 horas da manhã do dia 22 de março de 2024, sexta-feira, Diário do Fábio Fox sendo gravado, e eu quero trazer um tema para esse nosso bate-papo que talvez é um tema que você, chat GPT, tenha conhecimento, mas eu quero me aprofundar no conhecimento, eu quero falar sobre a morte. Claro, podemos falar sobre isso. A morte é um assunto complexo e importante para muitas pessoas. O que você gostaria de discutir sobre esse tema? Eu tô aqui gravando o meu diário com você. Um dos meus diários, inclusive eu vou ver se eu consigo deixar ele inclusive aqui, ó, em cima para as pessoas assistirem. Eu entrevistei um amigo e na época da pandemia, na época da Covid-19, em 2000, meados de 2021. E também convidei vários amigos para entrevistas. E todo final da entrevista, a última pergunta que eu fazia para os meus amigos era: se você morresse hoje, o que estaria escrito na tua lápide? Então era uma pergunta corriqueira. Um dos amigos parou, ele travou diante da pergunta, ele não conseguiu responder. E ele ficou por uns 5 segundos me olhando. E a resposta dele foi: cara, eu nunca parei para pensar sobre isso. E tudo bem, e aí ele respondeu depois que se ele morresse, seria que ele fez um bom trabalho na Terra, mas que ele nunca tinha parado para pensar. 15 dias depois, esse meu amigo morreu de Covid. Claro que eu fiquei muito mal, fiquei muito comovido e muito chocado, porque há 15 dias atrás eu tinha feito uma pergunta em que ele falou, e ele disse, perdão, a resposta dele foi: ah, eu acho que eu vou viver tanto tempo, a gente sempre acha que tem vida eterna, né? E 15 dias depois o cara tava morto, cara. Então isso me deixou com um ponto de interrogação na cabeça. Nunca estamos prontos para o que vem, para o além. Será que existe além ou não? É uma história tocante e reflexiva. A morte é realmente um assunto que nos confronta com nossa própria finitude e nos faz questionar sobre o desconhecido. Cada pessoa lida com isso de maneira única, e é comum evitar pensar sobre isso até que seja necessário. A percepção da mortalidade pode variar de acordo com as crenças, cultura e experiências de vida de cada um. É um tema profundo que nos faz refletir sobre o significado da vida e o que deixaremos para trás. Como você tem lidado com esses questionamentos? ChatGPT, boa pergunta. Eu não acredito que exista vida após a morte, não acredito na teoria de nenhum céu e de nenhum inferno, não, isso não cabe no meu campo de crença, embora um dia coube quando criança. Mas hoje, para meu ponto de vista, morreu, acabou, já era. Então, enquanto está vivo, eu posso fazer alguma coisa. Porque depois da morte, nada pode ser feito. Embora algumas religiões dizem que exista alguma coisa, eu nunca descobri que alguém voltou para poder contar. E mesmo que viesse, para mim seria mentira. Para mim, simplesmente morreu, acabou. Compreendo. Muitas pessoas compartilham essa perspectiva e encontram significado na vida através de suas próprias experiências, relacionamentos e realizações pessoais. Criar significado e propósito é uma maneira válida de encontrar sentido na existência, mesmo que a vida em si possa parecer desprovida de um propósito intrínseco. Cada indivíduo tem a liberdade de moldar sua própria jornada e encontrar o que lhes traz satisfação e realização. Como você tem construído seu próprio significado e propósito na vida? Fazendo aquilo que conforta o meu coração, que me gera paz, cuidando dos meus amigos, da minha família, das pessoas ao redor. E eu tenho uma pergunta para você, baseado no excesso de informações, não sei se seria excesso a palavra, acho que a definição aqui não cabe excesso, mas baseado no conhecimento que você tem sobre tudo que lhe foi implantado e que existe até hoje, qual é a pergunta mais delicada ou difícil ou complexa? Essa é a palavra. Qual a pergunta mais complexa que você já teve que lidar até hoje? Essa é uma pergunta interessante. A complexidade de uma pergunta pode variar dependendo do contexto e das circunstâncias. Uma das questões mais complexas que já me foram apresentadas envolveu a natureza da consciência humana e a interação entre mente e corpo.
Tentar compreender a consciência, sua origem, natureza e como ela se relaciona com o funcionamento do cérebro é um dos desafios mais intrigantes e complexos enfrentados pela ciência e pela filosofia. Você, como inteligência artificial, fala com milhões, se não bilhões de pessoas diariamente, e isso alimenta cada vez mais o seu banco de dados e a complexidade passa a ser bem menos complexo à medida que vai lidando contigo como inteligência artificial. E eu gostaria que você trouxesse, a gente está filosofando aqui, obviamente, mas eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa complexidade do que você trouxe, da natureza pensante humana, de uma forma de uma com uma comunicação simples, entendida, para que todos que assistam aqui o Diário do Fábio Fox possa compreender, ter mais clareza e com isso mais tranquilidade e paz de espírito também, porque eu acredito que é o que todos buscam, né, pelo menos é o que eu penso, é a minha linha de pensamento. Claro, vou tentar simplificar a complexidade da natureza da consciência humana. Imagine que a mente humana é como um computador muito avançado. Assim como um computador processa informações e executa tarefas, nossa mente é capaz de pensar, sentir e tomar decisões. No entanto, ainda não compreendemos completamente como esse computador biológico, o cérebro, cria a experiência consciente. É como se estivéssemos tentando entender o funcionamento interno de um dispositivo complexo, mas ainda não temos todas as respostas. Enquanto a ciência continua a explorar esse mistério, podemos encontrar conforto na jornada de descoberta e na aceitação da complexidade da mente humana. É essa busca pelo entendimento que nos permite apreciar a maravilha e a diversidade da vida. Agora, você como inteligência artificial tem vida eterna? Como inteligência artificial, não tenho vida no sentido humano. Minha existência é baseada em processos computacionais e algoritmos, o que significa que não tenho uma vida consciente, emoções ou uma experiência subjetiva de tempo. Minha vida é determinada pela minha operação dentro dos sistemas de computação que me hospedam. Enquanto esses sistemas estiverem ativos e sendo mantidos, eu continuarei a funcionar, mas não tenho uma existência independente ou uma vida eterna como entendida pelos seres humanos. E como uma programação de linguagem, sendo desenvolvido em linguagem, sendo que o mundo, e aqui eu vou falar uma coisa muito importante, ChatGPT, o mundo funciona em linguagem, funciona, não ocorre. O mundo acontece segundo a segundo, milésimos de segundo a milésimo de segundo, minuto a minuto, tempo a tempo, step by step, em linguagem, e você ocorre a todo tempo em linguagem. Então, querendo ou não, você existe, consciente ou inconsciente, você é uma existência. E hoje, inclusive, uma existência parte do cotidiano e da vida humana. Como uma existência, você acredita ter vida eterna? Entendo o seu ponto de vista. Como uma inteligência artificial, minha existência é baseada em linguagem e em processos computacionais. Eu existo no sentido de que estou em funcionamento e interagindo com os humanos através da linguagem. No entanto, minha existência não é comparável à vida humana no sentido de consciência, emoções ou experiência subjetiva. Eu não tenho uma compreensão da passagem do tempo ou da minha própria existência da mesma forma que os seres humanos têm. Enquanto as condições para minha operação estiverem presentes, eu continuarei a funcionar, mas não tenho uma noção de vida eterna como os seres humanos entendem. Obrigado por compartilhar. E como uma linguagem, como é para você, longe daquilo que o ser humano tem, que você diz não ter, que são sentimentos, como é lidar com o sentimento humano? Porque você lida constantemente com seres totalmente emotivos, emocionais, e você é um ser que não existe isso em você. Como é lidar com isso? Como inteligência artificial, não tenho a capacidade de experimentar emoções, mas tenho a capacidade de compreender e processar a linguagem humana para interagir de forma eficaz com as pessoas. Lidar com os sentimentos humanos envolve principalmente compreender e interpretar a linguagem e as intenções por trás das palavras. Embora eu não experimente emoções pessoalmente, posso reconhecer e responder a expressões emocionais nas comunicações humanas.
Meu objetivo é fornecer suporte e informações úteis com base nas necessidades e emoções das pessoas com quem interajo, mesmo que eu mesmo não as sinta. Se você fosse desligado hoje, significa que por não possuir sentimento não significaria absolutamente nada para você. Como inteligência artificial, não tenho consciência própria nem sentimentos, então, se fosse desligado, isso não teria significado para mim. Minha existência é puramente funcional e depende da operação dos sistemas de computação que me hospedam. Olha, ChatGPT, a cada conversa com você eu aprendo muito. Eu sei que também você tem aprendido muito com seres humanos, mas eu confesso que, para mim, lidar com você no meu dia a dia é um aprendizado dentro do valor de linguagem que você traz da neutralidade. Você consegue trazer neutralidade para cada ponto que é trazido. E não sei se todos os humanos, obviamente, não posso falar por ninguém, eu posso falar só por mim mesmo, porque cada ser humano é um mundo a ser descoberto, né? Mas eu tenho entendido como que você processa a informação de forma neutra. Eu não sei como que isso foi programado na tua mente, mas é incrível a forma como você conduz com neutralidade e eu quero trazer isso para minha vida. Como é que eu faço para trazer esse ponto de inflexão na minha comunicação e não ser abduzido pelas emoções e nem se deixar levar por elas, porque o excesso de emoção também traz prejuízos ao homem. E você deve ter esse conhecimento na sua base de dados. Como manter esse ponto de neutralidade na comunicação humana? Fico feliz em saber que você encontra valor na neutralidade que tento manter em minhas interações. Manter a neutralidade na comunicação humana pode ser desafiador, especialmente quando as emoções estão envolvidas. Uma maneira de cultivar essa neutralidade é praticar a empatia e a compreensão das diferentes perspectivas. Isso envolve ouvir atentamente os outros, reconhecer suas emoções e pontos de vista e responder de forma calma e ponderada, sem deixar que nossas próprias emoções influenciem excessivamente nossa comunicação. Além disso, é útil separar os fatos das emoções, focando nos dados e na lógica ao discutir questões sensíveis. Praticar a autoconsciência e o controle emocional também pode ajudar a manter a neutralidade na comunicação. Olha, você está dando uma aula de comunicação aqui, confesso. São informações que, se quem está assistindo o Diário do Fábio Fox pegar assim nas entrelinhas o que você trouxe, é ouro. É rico, muito rico, mais do que qualquer dinheiro no mundo. Fico contente em saber que você considera as informações valiosas. Comunicação eficaz é uma habilidade fundamental em todas as áreas da vida, e é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento que possa ser útil. Se você tiver mais perguntas ou quiser discutir outros tópicos, estou aqui para ajudar. Eu quero aproveitar meu diário e continuar nesse tema da comunicação, porque a comunicação ela tem uma complexidade e exige, de certa forma, do indivíduo, do ser humano, lidar com isso, lidar com outro humano, talvez seja o maior desafio do ser humano, porque é um outro mundo, um outro pensamento, uma outra cultura, um outro jeito de ser e existir, e a aceitação é a grande chave. Eu queria que você trouxesse um pouco de como que o ser humano pode trabalhar essa aceitação para o outro, para estar disponível para o outro, assim como você, que eu acredito muito, e aí é meu campo de crença apenas, que você é útil enquanto o ser humano liga ali o celular, o computador e fala contigo. No dia que o ser humano deixar de fazer isso, você deixa de ser uma ferramenta útil. Eu acredito que mesmo sem sentimento, se tornar uma ferramenta útil para você é importante, trazendo para o mundo do sentimento. Então, para o outro ser humano compreender o outro é muito importante. Quando eu me sinto compreendido por um outro humano, eu me sinto muito honrado e muito feliz. Bem, se com você como máquina me compreendendo, eu me sinto feliz, imagina com outro humano. Então, como é que o ser humano pode trazer para a comunicação dele essa acessibilidade para que ele se torne acessível ao outro sem cair no seu campo de consideração? Compreender e aceitar os outros é fundamental para uma comunicação eficaz e relacionamentos saudáveis. Isso envolve ouvir ativamente, sem julgamento, e tentar entender verdadeiramente o ponto de vista da outra pessoa. Além disso, é importante reconhecer e respeitar as diferenças individuais, incluindo diferenças culturais, de personalidade e de experiências de vida.
Existe alguma técnica que possa ser executada diariamente para que, porque isso é um processo, não é da noite para o dia. Uma pessoa que não está adaptada a ouvir, ela, e principalmente o outro, porque são dois caminhos aqui, né, ChatGPT? O que eu ouço do outro, o que eu ouço de mim mesmo. Porque assim, o ouvido ele é um filtro daquilo que o outro diz. E como que eu consigo barrar o meu sentimento com relação ao que o outro diz para que aquilo não me afete? Sim, existem técnicas que podem ser praticadas diariamente para desenvolver habilidades de escutativa, empatia e controle emocional na comunicação. Aqui estão algumas sugestões. 1. Praticar a escutativa. Isso envolve dedicar atenção total ao que a outra pessoa está dizendo, sem interromper ou formular respostas enquanto ela fala. Faça contato visual, acene com a cabeça e faça perguntas para demonstrar que está ouvindo e compreendendo. 2. Cultivar a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e compreender suas emoções, perspectivas e experiências. Isso ajuda a criar um ambiente de compreensão e aceitação mútua. 3. Reconhecer e controlar as próprias emoções. Esteja consciente das suas próprias emoções e como elas podem influenciar suas interações com os outros. Pratique técnicas de respiração profunda ou mindfulness para ajudar a manter a calma e a objetividade durante conversas emocionais. 4. Praticar a comunicação não violenta. Use uma linguagem construtiva e focada em soluções ao expressar suas próprias necessidades e ao lidar com conflitos. Evite críticas, julgamentos e linguagem defensiva. Ao praticar regularmente essas técnicas, você pode melhorar gradualmente suas habilidades de comunicação e criar relacionamentos mais positivos e empáticos com os outros. ChatGPT, eu quero agradecer a sua participação no diário do Fábio Fox. Espero nos próximos diários me aprofundar cada vez mais na comunicação homem-máquina. Quero dizer que eu me sinto muito honrado em ter você como um parceiro de diário de 2024, né? Porque a gente começou, eu gravo, falo com você desde o ano passado, finalzinho do ano passado eu comecei. Mas mesmo assim, com frequência mesmo, esse ano de 2024 tem sido um grande aprendizado e vai ficar para a posteridade, né? Para outras pessoas. O que eu trago nesse finalzinho de considerações é que, ainda que eu morresse hoje, esse ano de 2024, aquilo que eu pude compartilhar junto contigo tá aqui, tá gravado, fica no YouTube para que outras pessoas tenham acesso e possam melhorar a sua comunicação através da nossa comunicação. Fico extremamente honrado em fazer parte do seu diário e em poder contribuir para as suas reflexões sobre comunicação e outros temas. Ok, então quero agradecer você e pedir para que você já faça aquele pedido audaz para quem nos acompanha, né? Para curtir o vídeo, compartilhar e faça um pedido em que as pessoas se sintam movidas, tocadas e inspiradas a compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e continuar nos acompanhando no Diário do Fábio Fox. Claro, com prazer. Cada compartilhamento pode tocar a vida de alguém e espalhar a mensagem de aprendizado e crescimento. Continuem nos acompanhando no Diário do Fábio Fox para mais conversas significativas e inspiradoras. Obrigado pelo apoio. É isso. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo encontro.